Hoje eu converso com um advogado, ex-deputado federal, Dr. Nelson Fabiano Sobrinho. Nós vamos conversar um assunto que não é uma celebração, na verdade a história passa por nós e nós temos que constatar, porque é de relevo, está nas capas, os 50 anos do golpe militar. Nada melhor que o Nelson, que vivenciou e entre todos os companheiros, vivenciou o golpe como advogado e como político. Nelson, é um prazer tê-lo aqui. O prazer é todo meu estar com você, Sérgio, e poder conversar com a nossa categoria, que teve um papel muito importante, tanto na época do golpe civil-militar que ocorreu naquela época, e como depois, na resistência democrática. Os advogados do nosso Brasil, a Ordem dos Advogados do Brasil, inclusive a Ordem foi vítima de atentados com pessoas que estiveram, inclusive, mortas pela ditadura militar. Então, Sérgio, é importante, nesse instante, a gente lembrar do fato para poder se posicionar em relação ao futuro, né? Nós, advogados, sempre tivemos... O advogado não pode conviver com nenhum estado de exceção. O advogado não pode, pela sua profissão, pela sua formação, ele não pode conviver com o cerceamento da liberdade, com o cerceamento dos direitos individuais, com o cerceamento dos direitos públicos. E é por isso que a Ordem acabou sendo um dos partícipes mais importantes na luta pela redemocratização e pelo Estado de Direito brasileiro. É verdade. E vamos lembrar os 50 anos do golpe, 64. Talvez, dentre esse momento, o mais importante, o que afetou mais até, foi em 68, o ato institucional 5, número 5, que cerceou, por uma vez por todas, os direitos. E ali os advogados sentiram, principalmente os advogados, não estamos falando na pessoa dos advogados, a sociedade toda sentiu, mas estamos falando aqui na pessoa dos advogados, sentiram o seu direito totalmente cerceado. Esse foi o momento mais tenso, principalmente aqui a gente poderia falar até um pouco de Santos especificamente, mas foi o momento mais tenso, foi a instituição do ato número 5, né? Eu não sei, Sérgio, eu não chegaria a esse ponto. Eu acho que o momento terrível para nós foi o momento do golpe de 64. Santos, principalmente a nossa região, Santos, foi muito atingida. E não é troco de nada que nós tivemos o símbolo mais vergonhoso da ditadura foi aqui, quando se instalou o Raul Soares, um navio presídio aqui nas nossas costas, e tendo presos lá dentro lideranças políticas, sindicais, estudantis, civis, que estavam ali presos numa situação de profunda humilhação. Sem dúvida nenhuma, 1968 se marcou o golpe dentro do golpe. Naquele instante, a Constituição foi absolutamente abrogada, né, por um ato institucional que, inclusive, acabou no nosso país com uma coisa que, para nós advogados, é fundamental e que caracteriza o Estado de Direito, o habeas corpus. Nós, a partir do golpe de 1968, com o ato institucional número 5, deixou de existir no Brasil a possibilidade de nós, advogados, impetrarmos em favor dos nossos clientes, pacientes de habeas corpus, nos casos de chamados de delitos de opinião, o instrumento do habeas corpus. Além disso, se instituiu a pena de morte, e as pessoas podem desconhecer, mas nós tivemos pessoas condenadas à morte por suposta subversão ou por estarem contra aquela situação. Cassações de direitos políticos, cassações de mandatos. Eu mesmo fui vítima de uma cassação de mandato porque me contrapunha àquela situação. A censura à imprensa, imagina toda a população brasileira impedida de ter acesso à informação pelos jornais, pelos meios de comunicação, pelo teatro, as peças de teatro censuradas, as canções, músicas eram censuradas, mas por isso se criou, inclusive, grandes compositores que burlavam a censura. Está aí o Chico Buarque de Holanda, Caetano e Gil presos pela ditadura militar pelo simples fato de cantarem a liberdade, por pensarem na liberdade. Pois bem, foi um período terrível, mas nesse período, principalmente com o advento do ato institucional número 5, se destacou muito
a nossa instituição, a Ordem dos Advogados do Brasil. Deve-se ressaltar que em 1964, no golpe militar, a Ordem dos Advogados do Brasil se colocou a favor do golpe. Foi um processo onde a Ordem dos Advogados do Brasil se conscientizou que não era possível apoiar um regime de tamanha iniquidade, de tamanha violência, de tamanho autoritarismo. E a Ordem dos Advogados se destacou por isso. Eu coloco, por exemplo, a figura incrível do Sobral Pinto. O velho Sobral Pinto, que naquele era um democrata, um liberal, grande liberal, cristão, mas que naquele momento se contrapunha ao regime, já idoso, com seus cabelos brancos, já machucado pela idade, e nem por isso se vergava. E mantinha a sua palavra, a sua postura indômita contra o regime. Pois bem, os advogados daquele tempo realmente fizeram um trabalho lindo na busca do Estado de Direito, que acabou culminando com essa situação que hoje a gente vive. Pois bem, Sérgio, falar do passado é importante para a gente pensar os passos do futuro. Pois bem, eu acho que a Ordem ainda tem um papel hoje, talvez tão ou mais importante, porque a democracia que a gente vive é uma democracia ainda tênue. Nós temos aí ainda arautos do tempo da ditadura que pregam um retorno àquela situação. E é aí que nós, advogados, temos que nos precaver. A nossa categoria ainda tem um papel a fazer na consolidação da democracia. Sem falar que não só a questão do cerceamento de direito, e cassações e poderes políticos cerceados e limitados, na verdade, questões econômicas foram deixadas de lado. Nos anos 60, final dos anos 60 e 70, o Brasil não cresceu nada. Aliás, os governos de ditaduras militares, do Chile, Chile, Paraguai e Argentina, a América do Sul não cresceu nada. Houve ali no começo dos anos 80, a LAD, que era uma associação comercial de integração, resultante depois de muito esforço, porque os governos militares realmente economicamente não cresceram e os países ficaram estagnados e só foram crescer depois dos anos 90 e no metade dos anos 90, com muito atraso, retrocesso em questões de habitação, de saúde. E sim, os governos, para nós advogados, ditadura nunca é viável, nunca é importante. Diante desse resultante, desses 50 anos do golpe, depois de lei de anistia, entre outras leis, que depois se enxergaram agora a Comissão da Verdade, pessoas que realmente desapareceram, corpos que nunca foram encontrados, o que se tem no fundo disso tudo? Valeu a pena o golpe? Você falou que não. A resistência valeu a pena. Hoje nós temos o Estado democrático ainda engatinhando. É pleno, mas ainda tem muito que melhorar. Mas qual é o resultado disso tudo depois de 50 anos, Nelson? Eu acho que nós vivemos um momento de profunda reflexão. Agora, por isso que eu digo que é um momento em que eu penso que a Ordem dos Advogados tem que cumprir novamente seu papel. Há uma profunda descrença com o processo democrático representativo. A discussão política da nossa cidade, do nosso país, não se vê. Você não distingue qual é a diferença entre um ou outro candidato. Os partidos políticos se coligam de uma forma absolutamente espúria. Você vê partidos socialistas ligados com partidos liberais e partidos conservadores, políticos que antes se agrediam sob o ponto de vista até ético, de repente se unem. Essa mistura não pode prevalecer mais. Há necessidade realmente de uma reforma política. Só que a reforma política não vai sair pelas mãos daqueles que são beneficiários do atual modelo. É lógico que então se impõe a instituições com a representatividade, com a seriedade, com o passado e com a força moral que tem, por exemplo, a Ordem dos Advogados do Brasil, a liderar um movimento todas. Foi assim que nós fizemos as eleições diretas já, foi assim que se venceu a ditadura militar. Não foram os nossos representantes, foi o povo, as instituições caminhando nesse sentido. Eu acho que está na hora da Ordem dos Advogados do Brasil liderar esse processo de luta
alteração das instituições que estão aí. Esse assunto é de magnitude extrema, tem muita discussão. Hoje o tempo não nos favorece, mas certamente o Nelson vai voltar aqui para a gente conversar sobre esses assuntos de extrema, que são assuntos de jurídico, econômico, político, social, embrange toda a sociedade e é de extrema importância. Eu agradeço o Nelson pela presença e vamos voltar outras vezes para conversar sobre esses e outros assuntos, Nelson. Eu que agradeço, Sérgio, e quero dizer que entre os advogados que lutaram pelo Estado de Direito, está uma figura que eu não posso esquecer, que é do teu bisavô, doutor Ariosto Guimarães. Ele foi um homem progressista na nossa terra, que se colocou contra a ditadura de forma corajosa, e um homem que eu tive o prazer de ser estagiário dele. Foi uma honra estar no seu programa, no programa da nossa instituição, da Ordem dos Advogados do Brasil.